Bora para as notícias do Flamengo aqui no nosso canal, analisando nação, os comentaristas falando sobre a chegada de Jorge Jesus no Flamengo. E você aprova Jorge Jesus no Flamengo? Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e escreva nos comentários. Eu quero a volta do Jorge Jesus. Temos que fazer uma mobilização aqui na internet para que a diretoria do Flamengo faça todo o esforço para trazer Jorge Jesus. Então escreva nos comentários e deixa o like. Crédito esse vídeo, o canal ESPN Brasil, link na descrição do vídeo. Mas o Mário vai segurar esse tempo todo? O Flamengo deveria correr esse risco, Oswaldo Pascoal? A interinidade salva alguns personagens do futebol, né? Por exemplo, o Palmeiras teve um interino, o Cebola, que fez um trabalho espetacular. Inclusive colocando os garotos da base na época, né? Botou o Gabriel Menino, botou o Patrick para jogar, entendeu? Botou o Verón também para jogar. E aí mostrou uma evolução no time. Mas essa não é a máxima do futebol. Geralmente, quando assume o interino, a tendência é que o time ou se mantenha naquilo que vinha fazendo ou tenha uma queda, né? Agora, o Flamengo eu acho que não dá para ter queda. O Flamengo chegou no que meu pai falava o seguinte, ó, quando você estiver no fundo do poço, não esperneia. Tenta, porque se você espernear, você vai atolar na lama. Tenta arrumar um espacinho para colocar a mão, o outro espacinho para colocar o pé, e aí você começa a subir. É o caso do Flamengo. O Flamengo bateu no fundo do poço. No fundo do poço, né? Essa derrota tomou de 4 num jogo que tinha vantagem de 2. Isso para mim é o cúmulo dos cúmulos em se tratando do Flamengo. Ah, mas jogou contra o Fluminense. O Fluminense é gigante, é enorme, é maravilhoso. Parabéns pro Fluminense. Espetacular. Tão espetacular a vitória do Fluminense que foi em cima do Flamengo. Sim. Agora, eu confesso para vocês, o que fez a diretoria está indo tudo ao encontro. Atenção, ao encontro é ir a favor. De encontro é bater, é uma trombada. Você foi de encontro ao outro, você bateu, pão. Ao encontro do que disse o Mauro Naves ontem. Se eu sou dirigente do Flamengo, vou falar com Jesus, ele vai dizer que é para esperar, e eu não posso esperar e tal, porque tem que dar uma satisfação para a torcida. Tem que ilustrar o torcedor do Flamengo e dizer, ó, tá vendo, nós estamos tentando. JJ foi tentado. Mas como é que é isso? Toda vez que o Flamengo precisar mudar o treinador, vai ter que dar satisfação se foi atrás do Jesus ou não? Porque a torcida dá 75% de preferência por Jorge Jesus, minha senhora. Sim. Ontem você mostrou aqui, 75% de preferência para JJ. É o JJ e não tem outro. É o sonho de consumo da torcida do Flamengo. Poxa, desembarcou em Maringá, torcedor de lá e daqueles que viajaram já gritaram Mister lá, né? Mister. Olê, 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 Mister. A vontade é essa, Dani. Então tem que ir sim, o Pascoal tem razão. Primeiro nele. Agora vamos discutir outro aspecto. Ele falou que gostaria, mas só em 4 de junho, que é o último jogo, que é o clássico. 4 de junho? O contrato dele vai até 31 de maio. Só que como teve questão de terremoto na Turquia, a rodada acabou sendo adiada por conta disso. O último jogo e essa última rodada é contra o Galatasaray. O capitão aqui conhece bem lá como é que é a rivalidade e não se sabe, ele hoje está atrás na tabela, o time do Jorge Jesus. Fenerbahçe para agradar ao Pascoal e você, Fábio. Não, o Fábio fala outra coisa. Mas é isso mesmo. Mas ele falou que aceita Fenerbahçe. Fenerbahçe tá bom. Fenerbahçe não pode de jeito nenhum. Fenerbahçe e tal. O certo então, é assim, Fenerbahçe não. Então o que Fenerbahçe já irrita a gente. Fenerbahçe. Mas aí o que acontece? Não se sabe até lá em que situação estará o time dele com relação à tabela. Se esse último jogo, dia 4, decide o campeonato, né? Tem uma Copa, uma Supercopa, uma Copa lá que Copa você da referiu também. E tal. Mas é muito tempo. O Flamengo faz até lá 13 jogos. Vão dar uma avaliada nos 3 primeiros agora. Por acaso, acho que um por cada competição, né? Joga a Copa do Brasil, estreia no Brasileiro, aí pega uma na Libertadores. E vão ver a reação, vão ver o que o Mário Jorge vai conseguir, como é que ele vai conversar com esse time, que tipo de reação o time vai ter, porque VP foi horroroso mesmo.
Mas o time também tem muita culpa, né? Então, vamos ver o que o time reage, o que o time mostra. Numa dessa agora, os próprios jogadores se unem. Gente, vem cá, vamos resolver entre a gente aqui. É o seguinte, é assim. Talvez eles tenham até liberdade, caso não goste da escalação, falar para o Mário Jorge. A informação é que esse negócio de 3 zagueiros já acabou, capitão. Que o Mário Jorge já vai voltar ao esquema com 4 defensores, 2 volantes, um homem no meio campo, que aí pode ser provavelmente Thiago, Gerson e Everton, 2 pontas e um centralizado. Não sei se ele vai abrir o Gabriel, se vai fazer alguma outra opção ali. Mas isso acabou. Tô dizendo isso porque só o cenário começou a dar certo. Ganhou do Maringá, estreou bem no Brasileiro, ganhou do Nublense, que é o adversário mais fraco do grupo na Libertadores. Dá para cogitar, esperar? Dani, no Flamengo funciona um pouco mais essa questão de interino, né? Na história do Flamengo. O Andrade era auxiliar técnico e foi campeão brasileiro. O Jaime era auxiliar técnico e teve um trabalho de competição também. Carlinhos foi campeão também, da Copa do Brasil, o Carlinhos, enfim. Então, o torcedor aceita naquela época, né? Tempo um pouquinho para trás, aí o torcedor aceitava bem isso. Eu não sei hoje com a estrutura que o Flamengo tem, com os jogadores que o Flamengo tem, se o torcedor vai olhar para o interino com bons olhos, se vai entender, se a imprensa também vai aceitar esse trabalho. Eu só acho que com relação ao Jorge Jesus, por exemplo, eu acho que é muito tempo para o Flamengo esperar um treinador, né? Esses 2, 3 meses aí que o Jorge Jesus tem na Turquia. Eu não acredito que os turcos iriam liberá-lo, porque, assim, tem uma disputa de título com o principal rival, tem uma Copa da Turquia que para eles é importante, tem vaga para Champions, né? O segundo colocado carrega uma vaga para a Europa League. Os turcos, isso historicamente, né? Eu sei muito bem, são muito complicados para se negociar, né? Eles não vão abrir mão do Jorge Jesus aí, não devem abrir mão com relação a esse trabalho, esse final de trabalho. Então, é uma sinuca de bico que os próprios dirigentes do Flamengo se colocaram, né? Então, a gente já falou sobre o trabalho que era feito com o Dorival, a contratação do Vitor Pereira, tudo o que aconteceu durante esse processo. Assim, é difícil, como o Pascoalzinho falou, o torcedor ele olha para o Jorge Jesus com 80% de aprovação. Eu tenho esse sentimento também que até o Jorge Jesus não voltar a trabalhar no Flamengo, o Flamengo não vai conseguir virar essa página, sabe? É assim, ele vai ter que vir e vai ter que mostrar que realmente ele é a cara do Flamengo, ele consegue fazer esses jogadores jogarem, isso pro lado positivo. Pro lado negativo, as coisas não andarem tão bem e o torcedor entender que, foi bacana, aconteceu, mas o Flamengo precisa também viver sem o Jorge Jesus, mas novamente se coloca em uma situação complicada, porque o Flamengo tem obrigações, né, com relação à imprensa, aos seus torcedores, tem que começar o Campeonato Brasileiro bem, tem que jogar bem na Copa do Brasil, tem Libertadores e tem o sonho de treinador, o nome do seu treinador, que está empregado, que tem um tempo de contrato em um clube que é difícil você negociar, que briga por algumas coisas também. Então, assim, é importante os dirigentes do Flamengo colocarem a cara, explicarem tudo o que está acontecendo, tentarem convencer o torcedor de que estão tentando o Jorge Jesus, mas isso não é possível, a partir disso tentar buscar um outro nome. Então é algo que deve estar incomodando muito ali os bastidores da Gávea, mas como eu disse, os dirigentes se colocaram nessa situação e o torcedor do Flamengo, aí, os milhões de torcedores, merecem uma satisfação e o quanto antes possível. E enquanto isso tem que cozinhar o plano B, né? Tem que cozinhar o plano B. Porque você vai esperar. Que é um nome gigante também. É um nome gigante. Você vai esperar pelo menos uns 3 jogos, eu estou falando uma semana. Tá sem clube, né? Mas pode aparecer oferta também, não sei. Acho que não, acho que até isso aí ele esperaria, ficar mais uma semana na praia para isso. Mas assim, já acertar com ele também. Porque por enquanto, assim, até onde eu fiquei sabendo, foi lá, já ligaram para o Jesus, ok, vai não sei o quê, mas não, por exemplo, graninha não acertou. A grana de lá é altíssima. 7,5 milhões para ele e comissão. Então, mas o Flamengo quer pagar isso? Provavelmente não. Então tem que dar uma negociada em abaixar isso. Aí começa esse problema. E deixar essa opção B que a gente vê ali, se for mesmo o Sampaoli, meio engatilhado. Porque também se não der certo esse teste, entre aspas, de 3 jogos com o interino, já tem que falar para ele, segunda-feira, se ele não começar bem o brasileiro, amanhã, amanhã, né, com amanhã Maringá na Copa do Brasil, domingo brasileiro. Você já começa a ver. E não é só o resultado, amanhã vê como é que vai jogar, se deu certo e tal. O resultado, claro, é importante, mas não sei não, acho que não vai dar para esperar. Aí você vai até domingo, porque também não daria para mudar, mas segunda-feira, se vierem 2 resultados aí
ruins, ou mesmo 2 apresentações ruins, aí você vai para o plano B, não dá para esperar mais 11 jogos, 10 jogos, aí eu acho muito. O ano passado funcionou com a chegada do Dorival só em junho, se eu não me engano, né? O Dorival chegou perto do meio do ano. Acho que só em junho. Deu tempo dele ainda, ganhou 2 títulos, maravilhosos e tal. Podia, quem sabe, até ter disputado mais um ainda com força. Mas não quer dizer que todo ano vai funcionar, cara. Não vai funcionar. Mas não sei como é que funciona a cabeça de quem já trouxe os outros. Porque o Jesus, quando chegou, já tinha acabado o Campeonato Carioca também, né? E saiu o Abel, não foi isso? Foi, ele chega perto da Copa América, da parada de junho. Copa América foi em junho, quer dizer... Copa América, ele chega em maio. Ele chega de maio e deu tempo dele fazer esse maravilhoso trabalho. Aí o ano passado teve a experiência de trazer o Dorival também mais para frente. Mas isso aí não é planejamento, é mais para sorte e planejamento essa tua conta aí, juízo. Não, é mais sorte que juízo. Mas nunca se sabe. Como a vontade é enorme de que seja Jesus, pode ser que digam, não, vamos esperar, vai dar e tal. E é muito difícil também, pelo elenco que tem, o Flamengo fazer 13 jogos tão ruins quanto fez com o Vitor Pereira. Olha, eu continuo com a minha teoria de ontem, que eu quero entender, o Pascoal fez uma cara de desânimo ali, que me deu até curiosidade, mas eu continuo com o meu discurso de ontem. Já que é para ir atrás de um treinador caro, dá uma ligada pro Galhardo também, porque está se dispondo a negociar com um treinador que ganha 7,5 milhões de euros junto com a equipe, dá uma ligada no Galhardo também, mas é JJ, não é um treinador comum, é um treinador que já fez. O Flamengo está indo atrás de um treinador que já fez. Já está comprovadamente, ele sabe fazer. Né? Ele não conhecia o Brasil, as viagens do Campeonato Brasileiro, as viagens de Libertadores da América, e acabou se acertando ao longo do caminho. E olha que no primeiro jogo, lá no Equador, né? Primeiro jogo contra o Emelec lá no Equador, teve pressão da torcida, teve invasão da torcida no hotel, dedo no rosto de jogador... Teve de tudo um pouco naquele dia. Escalação errada do Jesus, com o Rodrigo. Mas ele entendeu rápido que era Flamengo. Aí a ficha dele caiu. Sim. Porque no jogo de volta, foi a torcida que classificou o Flamengo. No jogo de volta, foi a torcida do Flamengo que classificou o Flamengo. E aí caminhou para ser campeão da Libertadores da América. Ele tem carisma, ele sabe como se comportar diante dessa situação. Legal. Conversou? Aí entra a parte que vocês falaram há pouco. A satisfação do dirigente para o torcedor. O dirigente do Flamengo sabe que a preferência é o Jorge Jesus. Sim. Mas não é uma preferência de 51-49. É uma preferência que ele tem quase 80% e o mais próximo vai ter 6%. Perfeito? Então, essa diferença é a satisfação que a diretoria tem que dar para a torcida. Como é que diminui isso? Nós tentamos o Jorge Jesus, conversamos com ele, mas não temos a garantia, primeiro, que ele não vá renovar com o Fenerbahçe. Segundo, não temos a garantia de que ele virá trabalhar no Flamengo. Terceiro, não sabemos quando ele pode vir. Ele pode vir, perder a Copa, pode vir, só em junho. Gente, abril, maio e junho. Jogando 9 jogos por mês, 8. Se jogar 8 por mês, né, são 24 jogos. Mas aí ele chegaria no começo de junho, né? É o que se espera, pelo menos. Porque se você for esperar até quase julho, aí complica muito. Aí não tem condição. Eu já não acho que tem que esperar nem até o final de maio. Sim. Se não vai esperar, então tem que contratar outro. E tem a vaidade dos caras também, né? Porque assim, a gente sabe a história dessa vez, o Jesus... A diretoria não tem o direito de se equivocar. De se equivocar. A diretoria já se autossabotou na última contratação. Sim. Com uma autossabotagem. Não tem o direito de errar. Por isso é que eu acho que a diretoria está caminhando com essa cautela. Talvez espere mais 1 ou 2 dias. Primeiro tem jogo aí contra o Maringá. Vamos ver como é que o Flamengo reage na partida contra o Grêmio Maringá. Vai ser lá e tal. Vamos ver como é que vai ser a reação do time. Eu acho que isso até serve como um teste dos dirigentes. Né? Os jogadores agora estão colocados à frente e os dirigentes estão esperando o retorno. E a tendência é o Flamengo jogar melhor. Entendeu? Os dirigentes estão esperando o retorno dos jogadores. Sim. Os jogadores até aqui são cobrados? Claro que são. Sim. São cobrados. Mas não com a intensidade que o treinador era e que os dirigentes estão sendo cobrados. Então, a partir de agora, eles estão lançados na arena.
eles têm que dar uma satisfação para a torcida do Flamengo. Então eles vão ser cobrados. O treinador mudou e eles continuam sem jogar. Depende muito do que eles fizerem nesse jogo e na estreia do Campeonato Brasileiro. Ponto. Aí o dirigente tem que definir. Esse não dá o JJ, qual é o plano B? É Gajardo, o Munheco Gajardo? É o Sampaoli? Vai buscar quem você acredita que seja, mas não tendo o direito de errar. Se for o Sampaoli, saiba que ele vai acordar 2 da manhã e vai pedir jogador. Verdade. Mesmo com o elenco do Flamengo. Mesmo não, ele vai pedir, vai faltar sempre um. Sempre vai faltar um. E ainda vem no goleiro, que tá chegando um goleiro agora no meio do ano também, né? O goleiro que era do Boca. Então, daqui a pouco ele tá chegando aí, mais um gol, Rossi. Daqui a pouco ele vai jogar. E vai chegar mais um. Mas ele vai acordar de madrugada e vai dar aquele pesadelo nele. E aí ele vai achar que tem que contratar. Entendeu? Então, tem que entender a situação. O São Paulo é bom jogador, bom treinador? É. O time dele tem características próprias? Tem. O Flamengo tem condições de abastecer o pensamento do treinador? Tem. O elenco do Flamengo é capaz de dar todas as condições para todos os técnicos de todos os estilos de jogo. Sim. Depende do que o treinador quiser fazer no Flamengo. Agora, ele vai acordar de madrugada, vai pedir um jogador aqui, não está bem aqui, olha, você, entendeu? Só pra gente sentir a temperatura, eu vou ler mensagem aqui. O Nelson tá falando, meu Deus, como um clube grande se sujeita a tanta humilhação, falando do tempo de espera. O Léo Aragão, se o Jesus não vier, o certo é o Dorival, nada de Sampaoli. E o Edinho falando, vai logo atrás do Sampaoli, nada de esperar. O pessoal também já não tá querendo muito esperar pelo Jesus, não. O Jornal Record de Portugal, ele publicou, primeiro que não havia acordo financeiro. Aí hoje saiu uma notícia nova falando que o Flamengo está disposto a aumentar os valores para chegar perto desses 7 milhões. A gente conversou mais cedo uma entrevista no Sport Center com um jornalista, o Davi, como é o sobrenome do Davi? Novo. Davi Novo deu uma entrevista aqui pra gente e a gente vai tentar entender como é que isso está sendo visto lá do outro lado do Atlântico. A sensação que me dá aqui, e é apenas a minha opinião, é que eu acho que sempre que o Flamengo precisa de um treinador ou está a pensar mudar de treinador, eu acho que o Jorge Jesus gosta que o seu nome apareça como uma das possibilidades. E também acho que sempre que o Flamengo está a pensar mudar de treinador, eu acho que o próprio Flamengo, talvez porque a torcida gosta muito de Jorge Jesus, o próprio Flamengo e os próprios dirigentes do Flamengo também gostam de mostrar que tentaram pelo menos Jorge Jesus. E se bem se recordam, antes do Flamengo optar e escolher Paulo Sousa, que Marcos Braz e Bruno Spindel estiveram em Portugal e na altura deu muito que falar aqui em Portugal porque falaram com muitos treinadores e foi uma visita que todos sabiam que estava a acontecer e que não foi nada secreta e que foi à vista de todos, algo que não é muito habitual aqui em Portugal e que vocês fazem aí no Brasil e se me permitem acho que fazem bem porque não há que esconder. E nessa altura também quiseram mostrar que tinham falado com Jorge Jesus e Jorge Jesus também quis passar a mensagem de que esteve reunido com o Flamengo. Portanto, eu acho que é um pouco uma relação que acabou quando o Jorge Jesus decidiu voltar a Portugal, mas fica sempre aquela sensação de que querem voltar a namorar, se me permitem a expressão. Parece que querem se voltar a juntar e que gostam que se fale um do outro, mas a verdade é que depois nunca se consumou esse regresso. Não sei se será desta vez. A questão que vocês falaram aí do contrato com o Fenerbahçe, a vontade que Jorge Jesus tem neste momento de ainda lutar pelo campeonato, embora esteja difícil, a taça da Turquia, que me parece claramente e é o grande objetivo, mas acho que também não lhe interessa fechar totalmente esta porta, daí estas conversas com o Flamengo ainda continuarem, sabendo que, além da questão salarial, é a questão do contrato na Turquia que também podem, de alguma forma, impedir este regresso. O presidente já tinha adiantado toda essa ladainha aí ontem, não é por nada não, hein? O Record primeiro falou que não tinha acordo financeiro, agora disse que talvez o Flamengo faça uma proposta maior, porque enquanto isso, Mauro, a diretoria aqui não se pronuncia para essa torcida, né? Não sei se por uma questão de proteger o negócio, de não se expor, mas o fato é que a diretoria não vem a público dizer o que está de fato tentando, porque eu acho que se vira o Braz, o Landim, e fala assim, estamos dispostos a pagar a multa, precisamos tirá-lo dali agora. Também não sana um pouco essa questão toda de tem que ser o JJ em todo momento? Agora sim,
Eu já li que o JJ foi procurado pelo Braz, que inclusive teria pedido ao presidente Landim para também telefonar, para dar uma amenizada, porque todos nós sabemos que ficou uma rusguinha na saída, mais com o Landim do que com os outros. Sim. Isso já não é verdade? Então, mesmo que o Braz não tenha dito, o Landim alguém, me parece que já houve essa procura. E é isso que eu sempre defendi. Acho que eles têm quase que uma obrigação de mostrar ao torcedor, olha, vocês querem é o JJ? Vamos no JJ. Agora vamos ver as nossas condições, as dele. Agora o problema é esse. Tamanho do tempo que demora para ele vir, tamanho do dinheiro que vamos gastar. Pô, agora vale esperar, não vale esperar? Aí é outra questão. Mas eles já mostraram que estão dando uma resposta ao que o torcedor queria. Sim. Gente, se fizer uma enquete, Guardiola ou JJ, a torcida vai votar no Jesus, pô. A torcida gosta. Hashtag ESPNFCBR, Guardiola ou JJ, nação. Gente, porque assim, é o cara que veio, deu certo, foi maravilhoso em 19, funcionou. Então fica aquela coisa na cabeça. Poxa, esse cara voltando aí, esse Flamengo vai voar de novo. E se vier um outro, mesmo com currículo melhor e tal, talvez não dê certo. O Galhardo, o Guardiola, que eu tô brincando, o Klopp, qualquer coisa. O cara quer o Jesus. Sim. Bom, mas não vai dar para ser ele porque não vamos esperar tanto tempo. Já abriu essa possibilidade, pelo menos tenho lido aí, de se esperar uns 3 jogos para avaliar se dá para levar esse período de 13 ou quem sabe um pouco mais, porque também até ele vir embora, aí talvez sejam mais de 13 jogos. 13 a 15 jogos, né? Então, aí... Mas dependendo de como vá caminhando, o Fábio já citou exemplos aí do passado que funcionaram, Andrade, Carlinhos, enfim, outros. Se funcionar com esse, com o Mário Jorge agora, vai se esperar. Eu mas falei que não devia esperar, já estão me cornetando aqui, ó. Tá aqui, ó, o Rodrigo falando, vocês estão de piar, eu me admiro você, Daniela. Estamos sem técnico desde o início do ano, não muda nada ficar até maio. O Hugo, se o JJ disser sim, espera até quando for, é um ano de paz. Mas é isso que eu estou falando, não dá para não ir em outro cara agora, não dá para ir, entendeu? Agora é ele o nome. Agora, também, eu acho assim, não vai ficar esse 1 mês e meio. Será que ele vem ou não vem? Tem que bater o martelo. Avaliou em 3 jogos. Não, vamos correr o risco de esperar? E aí, Jesus, quanto é? 4 milhões, 7 milhões, 10 milhões? Ó, eu pago tanto. Ok, tá fechado, tá combinado. Você desembarca aqui dia 10 de junho ou 5 de junho, sei lá quando. De maio, que seja, enfim. Não, é junho, né? O último jogo é 4 de junho. 4 de junho é o último jogo então dele tem lá. Abril, que estão aí pela metade praticamente, mais maio. Seriam 2 meses. 2 meses e tal. Mas aí deixa fechado, é ele mesmo que vai chegar. Porque até se o time não for lá essas coisas... Mas aí o JJ tem que mandar alguém da equipe dele para estar aqui. Mas aí eu acho que não dá para sair do contrato. Sabe o que eu pensei nisso ontem, Pascoal? Ele já podia mandar uma turma, mas essa turma é a que está amarrada com ele lá. Porque o preparador físico ele já deixou aqui, não é isso? O preparador físico está aí. Então, mas ele não pôs. Os caras lá têm contrato. Vai desfazer o contrato dos assessores dele, vai ficar ele sozinho? Como é que desmancha? Os turcos lá, como disse o Fábio, mas como é que ele vai... Que mas a ele equipe contratado dele vai querer. Lá ele vai. Um cara com o pé em 2 canoas, ou ele rasga a calça ou quebra a perna. Isso. Se você rasgar a calça, coisas, né? você rasgou a calça, você vai passar uma vergonha. Entendeu? Um cara com o pé em 2 canoas, rasga a calça ou quebra a perna. Se quebrar a perna é pior. Porque aí vai levar um tempão para recuperar. Então, pé em cada canoa é duro, hein, gente? Eu não gosto desse negócio de pé em 2 canoas. Eu tô com o pé na canoa aqui. A calça, a vergonha é mais rápida, né, Não, passou, rasgou a calça, abriu a perna, rasgou a calça, a roupa. Daquele miguezinho, pega aquele palitozinho, arruma na cintura aqui, fica durinho. Agora, se quebrou a perna, você vai ter que ir pro hospital, vai ter que ser atendido. Olha o tamanho da vergonha. Sim. Então, Mauro, eu torcido para mim, pode até não gostar do que eu vou falar. Mas se ele falar, eu só posso ir em 4 de junho, muito obrigado, agradeço a sua atenção, eu tenho que seguir minha vida. Pode ser. Não dá, com todo, assim, todo o tamanho do Jorge Jesus. Acho que se fechar, Pascoalzinho, se você tiver essa certeza dele, eu acho que vale esperar, eu acho, assim, opinião.
se você tiver a certeza que ele vai fechar. O que não dá é para você ir protelando uma negociação, ele pode ser que ele venha, e depois, muito próximo do final do contrato, vou renovar com o Fenerbahçe, agora vocês vão atrás de outro. Mas aí tem que estar assinado, né, capitão? Então, é isso. Eu vou lembrar uma coisa aqui que a torcida do Flamengo às vezes esquece. Ele tinha um contrato isso, e tem mesmo que assim então, resolveu ir embora depois ele tem que estar assinado, ele tem que estar garantido, aí eu acho que você consegue... Ele assinou um contrato que era não era um contrato baratinho não, hein? Porque o Flamengo, eu acho assim, eu entendo o tamanho do Jorge Jesus, mas eu acho que é ser apequenar demais você ficar 2, 3 meses sonhando com uma possibilidade. Eu acho que isso é muito pequeno para o Flamengo. Eu acho que você definir, você fechar um contrato, buscar uma assinatura dele, a certeza de que ele vai vir nessa data, eu acho que vale o sacrifício. Eu acho que o torcedor do Flamengo também, como ele sonha com essa possibilidade, eu acho que o torcedor também merece esse presente, entre aspas, por tudo que sofreu aí nesse tempo de Paulo Souza, de Vitor Pereira, enfim. Eu só tenho uma questão, capitão. Você pode estar arriscando a vaga na Libertadores, você pode estar arriscando a permanência na Copa do Brasil. Mas aí você tem quase 80% de apoio do torcedor, né? Que você tá entendendo? Você tem 80% de apoio. Quem ganhou o Libertadores ano passado? Eu acho que o Flamengo consegue caminhar. Chama-se Flamengo? E o técnico que ganhou chegou em junho. Não sei até onde vai esse risco. Essa fase de grupos não é tão difícil assim. É uma fase mais... Depois que você começa um mata-mata muito forte, aí ele já teria que estar aqui. Agora, se o Dorival conseguiu isso. Ele sendo ventilado, sabe assim? Como deu a impressão pela entrevista que a gente viu, o Jorge Jesus, ele gosta de ter o nome vinculado ao Flamengo, o Jorge Jesus adora ser uma opção para o Flamengo. Então, assim, você sonhar, você ser uma opção, você gostar do nome ventilado no Brasil é uma coisa. Você assinar um documento e garantir que você venha ao Flamengo nessa data é uma situação completamente diferente. Eu acho que o Flamengo pode se dar ao luxo de buscar e esperar, mas contanto que você tenha uma assinatura. Se ele ficar em cima do muro, então eu agradeço, eu mostro para o torcedor que o Flamengo tem que seguir a vida, e aí eu busco um outro nome. E, Dani, se o Flamengo demorar muito para buscar um outro nome, ele pode correr o risco de ficar sem. Porque, assim, o que eu ia completar, o Sampaoli e o Gallardo, eles são grandes treinadores. Sim. Eles não se consideram menor do que o Jorge Jesus. Se em algum momento eles perceberem que, meu segunda opção, terceira opção, eu vou seguir minha vida, estou me cozinhando aqui. Então, eu acho que eles não vão olhar com bons olhos essa situação. O Sampaoli já ficou naquela expectativa quando saiu o Jorge Jesus da primeira vez. Sim, foi ventilado o nome dele. Né? Um negócio mais rápido. rápido. Dando certo a negociação. E eu queria tanto o Dorival, só para terminar. De volta? Eu acho que como o Jorge Jesus teve um caminho interrompido, eu acho que o Dorival também, nem tanto pelo torcedor, porque o sentimento do torcedor é pelo Jorge Jesus, mas pela diretoria. Porque, Dani, talvez seja a última vez que eu vou falar isso. É inacreditável você interromper um trabalho de um campeão duplo, né? O cara que teve 2 conquistas importantes, o cara que colocou o Flamengo no Mundial de Clubes, o cara que colocou o Flamengo nas competições aí que o Flamengo perdeu para Palmeiras, para Del Valle. Então, eu acho que o Flamengo, como instituição, se não der certo o Jorge Jesus, eu acho que o Flamengo teria obrigação de buscar esse contato, de reconhecer um erro e tentar também terminar essa história. E para finalizar com relação ao elenco, os jogadores iriam aceitar muito mais do que qualquer outro, só não o Jorge Jesus, porque a gente sabe que a relação dos jogadores é boa. Se você traz o Dorival, a aceitação dos jogadores é muito maior do que Sampaoli, do que Gallardo, porque foi criada uma relação de confiança. Teve um resgate de trabalho ali. Os jogadores se sentiram resgatados, né? Então, assim, muito jogador jogando mal, sofrendo pressão de imprensa, torcedor, e o Dorival conseguiu resgatar isso. Então, assim, isso é uma opinião particular, pessoal, né? Acho que não vai acontecer pela maneira como os dirigentes pensam, mas eu acho que o segundo nome o primeiro seria o Jorge Jesus. Eu acho que, na minha opinião, assim, o segundo nome teria que ser o Dorival. Já tem muita gente da torcida concordando com o capitão. Em não tendo Jesus, eu já vejo o nome do Dorival crescendo em detrimento do Sampaoli aqui na nossa hashtag. A gente vai voltar a falar desse Flamengo, vamos acompanhar de perto essas negociações ainda no plural, porque não se sabe qual vai ser o alvo efetivo dessa diretoria. Aguardamos a diretoria também, se ela quiser falar com a gente aqui a qualquer momento. O torcedor está no aguardo, Braz, o torcedor está no aguardo, Landim. A gente segue para falar de Copa do Brasil. É isso daí, nação. Então tá aí as informações que nós temos do Flamengo, que inclusive foi do jornal Record de Portugal. Falou o seguinte, que o Flamengo aceita a proposta de Jorge Jesus, que no caso foi o seguinte, o Flamengo fez uma proposta para o Jorge Jesus, mas Jorge Jesus quer o salário equiparado ao que ele já ganha na Turquia, né? Porque seria praticamente uma burrice ele
ganhar metade do que ele ganha estando na Europa, em evidência, no Fenerbahçe, e ganhar menos no Flamengo, no time da América do Sul. Então ele fez uma proposta e o Flamengo, assim como diz o jornal Record de Portugal, o Flamengo aceita a proposta de Jorge Jesus e irá oferecer 7 milhões de euros ao técnico. No caso seria para ele, né, e a sua comissão técnica. Então essa é a última informação que nós tivemos aqui referente ao Flamengo. Então são boas notícias. Isso quer dizer que as negociações estão caminhando. O Flamengo continua nessa negociação forte. Para mim, o Jorge Jesus já está a caminho do Flamengo. Falta pouco. E um detalhe importante é o seguinte, o Flamengo desembarcou em Maringá para poder fazer a partida pela Copa do Brasil e lá a torcida do Flamengo ovacionou Jorge Jesus, clamando por Jorge Jesus, olê, mister, foi chamado, foi gritado o nome lá de Jorge Jesus e a diretoria do Flamengo estava lá, Marcos Braz, eles estavam lá, né? Então o Flamengo cogita esperar mais de um mês pelo técnico Jorge Jesus, e no caso aí o Mário Jorge assumiria o comando do time como técnico interino até a chegada do Jorge Jesus. E esse período seria aproximadamente de 49 dias. Seria o tempo que o Jorge Jesus terminaria o contrato dele lá no Fenerbahçe, disputaria os jogos que faltariam para competição, e aí sim ele iria retornar ao Flamengo. Então vamos ver o que vai acontecer. Se você apoia a contratação do Jorge Jesus, deixe seu like e escreva embaixo nos comentários. Não se esqueça, não somente assiste o vídeo, mas vai e comente para que a gente possa fazer essa união de forças aí e a diretoria venha se mover para trazer Jorge Jesus, tá certo? Então esse daí, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.